O Todo-Poderoso criou os céus e a terra no primeiro dia. Fez o firmamento e separou as águas no segundo dia. O Criador fez então aparecer a terra e cobriu de vegetação no terceiro dia. Então, Iá fez os luminares no quarto dia. No quinto dia, fez os seres que vivem na água e os seres que voam sobre a terra. No sexto dia, criou os seres vivos da terra, domésticos e selvagens, e juntamente criou o homem, que domina os seres da água, do ar e da terra. E no sétimo dia, ele descansou. Antes de começarmos, deixe o seu like se você gosta do conteúdo. Se inscreva se não é inscrito para acompanhar, comente e compartilhe. Tenha um bom filtro. Saiba distinguir as coisas e reter o que é bom. Se não sabe fazer isso, esse vídeo não é para você, pois aqui se trata das lendas dos judeus. Como o título já diz, lendas. O vídeo está dividido em 5 tópicos: Adão, o homem e o mundo, o anjo e a criação do homem, a criação de Adão, a alma do homem, o homem ideal. O mundo foi feito para o homem, embora ele fosse o último a chegar entre suas criaturas. Isso foi projetado. Ele deveria encontrar todas as coisas prontas para ele. O Criador era um anfitrião que preparava pratos delicados, punha a mesa e depois conduzia seu convidado ao seu assento. Ao mesmo tempo, o aparecimento tardio do homem na Terra é para transmitir uma demonstração à humildade. Que ele tome cuidado para não ser orgulhoso, para não convidar a réplica de que o mosquito é mais velho do que ele. A superioridade do homem sobre as outras criaturas é aparente na própria maneira de sua criação, totalmente diferente da deles. Ele é o único que foi criado pela mão de Iá. O resto surgiu da palavra de Iá. O corpo do homem é um microcosmo, o mundo inteiro em miniatura, e o mundo, por sua vez, é um reflexo do homem. O cabelo em sua cabeça corresponde à floresta da terra, suas lágrimas a um rio, sua boca ao oceano. Além disso, o mundo se assemelha à bola de seus olhos. O oceano que circunda a terra é como o branco do olho. A terra seca é a íris, Jerusalém, a pupila e o templo, a imagem espelhada na pupila do olho. Mas o homem é mais do que uma mera imagem deste mundo. Ele une qualidades celestiais e terrenas dentro de si. Em 4, ele se assemelha aos anjos. Em 4, às bestas. Seu poder de fala, seu intelecto perspicaz, seu andar ereto, o relance de seus olhos, tudo isso faz dele um anjo. Mas, por outro lado, ele come e bebe, secreta os resíduos em seu corpo, propaga sua espécie e morre, como a fera do campo. Portanto, o Criador disse antes da criação do homem: os celestiais não são propagados, mas são imortais. Os seres da terra são propagados, mas morrem. Quando ele se comportar como animal, a morte o alcançará. Mas se ele se abstiver do pecado, viverá para sempre. O Criador agora ordenou que todos os seres no céu e na terra contribuíssem para a criação do homem, e ele próprio participou disso. Assim, todos eles amarão o homem, e se ele pecar, estarão interessados em sua preservação. Eu criarei o homem para ser a união dos dois, de modo que quando ele pecar, quando ele se comportar como um animal, a morte o alcançará. Mas se ele se abstiver do pecado, viverá para sempre. Eles estarão interessados em sua preservação. Israel foi levado em consideração especial na época em que foi feito. Todas as outras criaturas foram instruídas a mudar sua natureza se Israel precisasse de sua ajuda no curso de sua história. O mar foi ordenado a se dividir diante de Moisés, e os céus a dar ouvidos às palavras do líder. O sol e a lua foram ordenados a ficar parados diante de Josué. Os corvos para alimentar Elias, o fogo para poupar os 3 jovens na fornalha, o leão para não fazer mal a Daniel, o peixe para vomitar Jonas, e os céus abertos diante de Ezequiel. Em sua modéstia, Iá aconselhou-se com os anjos, antes da criação do mundo, a respeito de sua intenção de fazer o homem. Ele disse: por causa de Israel criarei o mundo.
assim como farei uma divisão entre a luz e as trevas. Assim farei no futuro por Israel no Egito. Densas trevas cobrirão a terra e os filhos de Israel terão luz em suas habitações. Como farei uma separação entre as águas sobre o firmamento e as águas acima do firmamento. Assim farei por Israel. Dividirei as águas para ele quando ele cruzar o mar vermelho. Como no terceiro dia criarei plantas, assim farei para Israel, farei brotar o maná para ele no deserto. Como criarei luminares para separar o dia da noite. Assim farei por Israel. Irei adiante dele de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Assim como criarei as aves do céu e os peixes do mar, assim farei para Israel. Trarei cordonizes do mar para ele, e como eu soprarei o sopro da vida nas narinas do homem, assim farei por Israel. Darei a ele a Torá, a árvore da vida. No primeiro dia da criação farei os céus e os estenderei. Assim Israel levantará o tabernáculo como a morada de minha glória. No segundo dia porei uma divisão entre as águas terrestres e as águas celestiais. Assim, ele perdurará um véu no tabernáculo para separar o lugar santo e o lugar santíssimo. No terceiro dia farei com que a terra produza relva e erva. Assim ele, em obediência aos meus mandamentos, comerá ervas na primeira noite da Páscoa e preparará o pão da proposição para mim. No quarto dia farei os luminares. Assim ele fará um castiçal de ouro para mim. No quinto dia criarei os pássaros. Assim ele formará os querubins com asas estendidas. No sexto dia criarei o homem. Assim Israel designará um homem dos filhos de Arão como sumo sacerdote para o meu serviço. Consequentemente, toda a criação era condicional. Yah disse as coisas que ele fez nos primeiros 6 dias. Se Israel aceitar a Torá, você continuará e resistirá. Caso contrário, farei tudo voltar ao caos novamente. O mundo inteiro foi assim mantido em suspense e pavor até o dia da revelação no Sinai, quando Israel recebeu e aceitou a Torá, e assim cumpriu a condição feita por Yah no momento em que ele criou o universo. Os anjos e a criação do homem. Tendo Iá, em sua sabedoria, resolvido criar o homem, ele pediu conselho a todos ao seu redor antes de prosseguir para executar seu propósito. Um exemplo para o homem, mesmo que ele nunca fosse tão grande e distinto, para não desprezar o conselho dos humildes e humildes. Primeiro, o Criador chamou o céu e a terra, depois todas as outras coisas que havia criado, e por último os anjos. Os anjos não eram todos de uma opinião. O anjo do amor favoreceu a criação do homem, porque ele seria afetuoso e amoroso. Mas o anjo da verdade se opôs, porque estaria cheio de mentiras. E enquanto o anjo da justiça o favorecia, porque praticaria a justiça, o anjo da paz se opunha, porque seria briguento. Para invalidar seu protesto, Yah lançou o anjo da verdade do céu para a terra. E quando os outros clamaram contra tal tratamento desdenhoso de seu companheiro, ele disse: a verdade brotará da terra. As objeções dos anjos teriam sido muito mais fortes se eles soubessem toda a verdade sobre o homem. O Criador lhes havia falado apenas sobre os piedosos e ocultou deles que também haveria réprobos entre a humanidade. E, no entanto, embora soubesse apenas metade da verdade, os anjos foram citados a clamar: quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? O Criador respondeu: as aves do céu e os peixes do mar, para que foram criados? E os anjos não podiam deixar de exclamar: ó Criador, nosso Criador, quão admirável é teu nome em toda a terra. Faz o que é agradável a teus olhos. Para não poucos anjos, sua oposição teve consequências fatais. Quando o Criador convocou o bando sob o comando do arcanjo Miguel e perguntou sua opinião sobre a criação dos homens, eles responderam com desdém: o que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? O Todo-Poderoso, então, estendeu seu dedo midinho e todos foram consumidos em fogo, exceto seu principal Micael. E o mesmo destino se abateu sobre o bando sob a liderança do arcanjo Gabriel. Ele sozinho de todos foi o salvo da destruição. O terceiro bando consultado era comandado pelo arcanjo Labiel.
Ensinado pelo terrível destino de seus predecessores, ele advertiu sua tropa. Você viu que infortúnio atingiu os anjos que disseram: Ó, o que é um homem para que você se lembre dele? Tenhamos cuidado para não fazer o mesmo, para que não soframos o mesmo castigo terrível, pois o Criador não se absterá de fazer no final o que ele planejou. Portanto, é aconselhável que cedamos aos seus desejos. Assim avisados, os anjos falaram: Criador do mundo, é bom que tenhas pensado em criar o homem. Cria-o segundo a tua vontade. E quanto a nós, seremos seus servidores e ministros, e revelaremos a ele todos os nossos segredos. Então o Todo-Poderoso mudou o nome de Labiel para Rafael, o Salvador, porque sua hoste de anjos havia sido resgatada por seu sábio conselho. A criação de Adão. Quando, finalmente, dado o consentimento dos anjos para a criação do homem, o Todo-Poderoso disse a Gabriel: Vai e traga-me o pó dos 4 cantos da terra, e com ele criarei o homem. Gabriel saiu para cumprir a ordem do Criador, mas a terra o expulsou e recusou-se a deixá-lo juntar poeira dela. Gabriel protestou: Por que, ó terra, não dás ouvido à voz do Criador que te fundou sobre as águas, sem escoras ou pilares? A terra respondeu e disse: Estou destinada a me tornar uma maldição e a ser amaldiçoada por meio do homem. E se o próprio Criador não tirar o pó de mim, ninguém mais o fará. Quando Iá ouviu isso, ele estendeu a mão, pegou do pó da terra e criou o primeiro homem com ele. De propósito definido, o pó foi retirado de todos os 4 cantos da terra, de modo que se um homem do leste morrer no oeste, ou um homem do oeste no leste, a terra não ousará se recusar a receber os mortos e dizer-lhe para ir para onde foi levado. Onde quer que o homem morra, e onde quer que seja enterrado, lá ele retornará à terra de onde surgiu. Além disso, o pó era de várias cores: vermelho, preto, branco e verde. Vermelho para o sangue, preto para as entranhas, branco para os ossos e veias e verde para a pele pálida. Neste momento inicial, a Torá interferiu. Ela se dirigiu a Iá: Ó Criador do mundo, o mundo é teu. Tu podes fazer com ele o que parecer bem a teus olhos. Mas o homem que tu estás criando agora será de poucos dias e cheio de problemas e pecados. Se não é teu propósito ter tolerância e paciência com ele, é melhor não chamá-lo à existência. O Criador respondeu: É em vão que sou chamado de longânime e misericordioso? A graça e a benignidade de Iá se revelam particularmente quando ele tirou uma colher de pó do local onde no futuro estaria o altar, dizendo: Retirarei o homem do lugar de expiação para que ele perdoe. A alma do homem. O cuidado que o Todo-Poderoso exerceu em moldar cada detalhe do corpo do homem não é nada em sua comparação com sua solicitude pela alma humana. A alma do homem foi criada no primeiro dia, pois é o espírito de Á movendo-se sobre a face das águas. Assim, em vez de ser o último, o homem é realmente a primeira obra da criação. Este espírito, ou para chamá-lo por seu nome usual, a alma do homem, possui 5 poderes diferentes. Por meio de um deles, ele escapa do corpo todas as noites, sobe aos céus e busca uma nova vida para o homem. Com a alma de Adão foram criadas as almas de todas as gerações dos homens. Eles são armazenados em um prontuário no 7º dos céus, de onde são retirados à medida que são necessários para o corpo humano após o corpo humano. A alma e o corpo do homem estão unidos desta maneira. Quando uma mulher concebe, o anjo da noite, Laila, carrega o esperma diante do Criador e Á decreta que tipo de ser humano se tornará dele, se será homem ou mulher, forte ou fraco, rico ou pobre, bonito ou feio, longo ou baixo, gordo ou magro, e quais serão todas as suas outras qualidades. Somente a piedade e a maldade são deixadas para a determinação do próprio homem. Então o Criador faz um sinal ao anjo designado sobre as almas, dizendo: Traga-me a alma fulano de tal, que está escondido no paraíso, cujo nome é fulano de tal e cuja forma é fulano de tal.
O anjo traz a alma designada e ela se curva quando aparece na presença de A e se prostra diante dele. Neste momento, o Criador emite a ordem: entre nesse esperma. A alma abre a boca e implora: ó Criador do mundo, estou muito satisfeito com o mundo em que me vivo desde o dia em que tu me chamaste à existência. Por que tu agora desejas que eu entre neste esperma puro, eu que sou santo e puro, e uma parte de tua glória? O Criador a consola: o mundo em que te farei entrar é melhor do que o mundo em que viveste até agora. E quando te criei, foi apenas para este fim. A alma é então forçada a entrar no esperma contra sua vontade, e o anjo a carrega de volta ao ventre da mãe. Dois anjos são destacados para vigiar que ela não deixe, nem saia dele, e uma luz é colocada acima dela por meio da qual a alma pode ver de um extremo ao outro do mundo. Pela manhã, um anjo a leva ao paraíso e mostra a ela os justos, que estão sentados lá em sua glória, com coroas sobre suas cabeças. O anjo então diz à alma: você sabe quem são estes? Ela responde negativamente e o anjo continua: estes que tu vês aqui foram formados como tu no ventre de sua mãe. Quando eles vieram ao mundo, eles observaram a Torá de Á e seus mandamentos. Portanto, eles se tornarão os participantes desta bem-aventurança que você os vê desfrutar. Saiba também, um dia você partirá do mundo abaixo, e se você observar a Torá de Á, então você será considerado digno de sentar-se com esses piedosos. Mas senão, você estará condenado a outro lugar. À noite, o anjo leva a alma para o inferno, e lá aponta os pecadores que os anjos da destruição estão ferindo com flagelos de fogo, os pecadores o tempo todo gritando: ai, ai, mas nenhuma misericórdia é mostrada a eles. O anjo então questiona a alma como antes: você sabe que são estes? E como antes a resposta é negativa. O anjo continua: estes que são consumidos pelo fogo foram criados como você. Quando eles foram colocados no mundo, eles não observaram a Torá do Criador e seus mandamentos. Portanto, eles chegaram a esta desgraça que você os vê sofrer. Saiba, teu destino também é deixar o mundo. Seja justo, portanto, e não perverso, para que possas ganhar o mundo futuro. Entre a manhã e a tarde, o anjo carrega a alma, mostra-lhe onde ela vai viver e onde ela vai morrer, e o lugar onde ela será sepultada, e ele a leva por todo o mundo e aponta os justos e os pecadores e todas as coisas. À noite, ele a recoloca no ventre da mãe, e lá ela permanece por 9 meses. Quando chega a hora dela emergir do útero para o mundo aberto, o mesmo anjo se dirige à alma: chegou a hora de você partir para o mundo aberto. A alma contesta: por que você quer me fazer sair para o mundo aberto? O anjo responde: saiba que assim como foste formado contra a tua vontade, assim agora nascerás contra a tua vontade, e contra a tua vontade morrerás, e contra a tua vontade prestarás contas de ti mesmo perante o Rei dos Reis, o Santo, bendito seja ele. Mas a alma reluta em deixar seu lugar. Então o anjo bate no nariz do bebê, apaga a luz em sua cabeça e o traz ao mundo contra sua vontade. Imediatamente a criança esquece tudo que sua alma viu e aprendeu, e ela vem ao mundo chorando. Quando chega a hora do homem deixar este mundo, o mesmo anjo aparece e lhe pergunta: você me reconhece? E o homem responde: sim. Mas por que você veio a mim hoje e não veio outro dia? O anjo diz: para te levar para longe do mundo, pois chegou a hora da tua partida. Então o homem começa a chorar e sua voz penetra em todos os confins do mundo, mas nenhuma criatura ouve sua voz, exceto o galo sozinho. O homem reclama com o anjo: de 2 mundos você me tirou, e a este mundo você me trouxe. Mas o anjo lembra: eu não te disse que foste formado contra a tua vontade, e que nascerias contra a tua vontade, e contra a tua vontade tu morrerias? E contra a tua vontade terás de prestar contas e prestar contas de ti mesmo, perante o santo bendito seja ele. O homem ideal. Como todas as criaturas formadas nos 6 dias da criação, Adão veio das mãos do Criador plena e completamente desenvolvido. Ele não era como uma criança, mas como um homem de 20 anos de idade. As dimensões de seu corpo eram gigantescas, estendendo-se do céu à terra, ou que dá no mesmo, de leste a oeste. Entre as gerações posteriores de homens, havia poucos que, em certa medida, se assemelhavam a Adão
em seu tamanho extraordinário e perfeições físicas. Sansão possuía sua força, Saul seu pescoço, Absalão seu cabelo, Azael sua agilidade de pés, Uzias sua testa, Josias suas narinas, Zedequias seus olhos e Zorobabel sua voz. A história mostra que essas excelências físicas não foram bênçãos para muitos de seus possuidores. Eles convidaram a ruína de quase todos. A força extraordinária de Sansão causou sua morte. Saul se matou cortando o pescoço com sua própria espada. Enquanto acelerava rapidamente, Azael foi perfurado pela lança de Abner. Absalão foi preso pelos cabelos em um carvalho, e assim suspenso encontrou a morte. Uzias foi ferido com lepra na testa. Os dardos que mataram Josias entraram por suas narinas, e os olhos de Zedequias foram cegados. A generalidade dos homens herdou tão pouco da beleza quanto do tamanho portentoso de seu primeiro pai. As mulheres mais belas comparadas com Sara são como macacos comparadas com o ser humano. A relação de Sara com Eva é a mesma, e novamente Eva era apenas um macaco em comparação com Adão. Sua pessoa era tão bonita que até a sola de seu pé obscurecia o esplendor do sol. Suas qualidades espirituais acompanhavam seu encanto pessoal, pois o Criador havia moldado sua alma com cuidado especial. Ela é a imagem de Á, e assim como o Criador preenche o mundo, a alma preenche o corpo humano. Como o Criador vê todas as coisas e não é visto por ninguém, a alma vê, mas não pode ser vista. Assim como o Criador guia o mundo, a alma guia o corpo. Como o Criador em sua santidade é puro, assim a alma é. E como o Criador habita em segredo, assim também a alma habita. Quando o Todo-Poderoso estava prestes a colocar uma alma no corpo torrão de Adão, ele disse: Em que ponto devo soprar a alma nele? Na boca? Não, pois ele a usará para falar mal de seu próximo. Nos olhos? Com eles ele piscará luxuriosamente. Nos ouvidos? Eles darão ouvidos à calúnia e blasfêmia. Eu assoprarei em suas narinas. Como eles discernem o impuro e o rejeitam e absolvem o perfumado, assim o piedoso irá evitar o pecado e se apegará às palavras da Torá. As perfeições da alma de Adão mostraram-se assim que ele a recebeu, de fato, enquanto ele ainda estava sem vida. Na hora que interveio entre o sopro de uma alma no primeiro homem e seu tornar-se vivo, o Criador lhe revelou toda a história da humanidade. Ele mostrou a ele cada geração e seus líderes, cada geração e seus profetas, cada geração e seus professores, cada geração e seus estudiosos, cada geração e seus estadistas, cada geração e seus juízes, cada geração e seus membros piedosos, cada geração e seus membros médios e comuns, e cada geração e seus membros índios, a história de seus anos, o número de seus dias, a contagem de suas horas e a medida de seus passos, tudo lhe foi dado a conhecer. Por sua própria vontade, Adão renunciou a 70 de seus anos atribuídos. Seu período designado seria de 1000 anos, um dos dias do Criador. Mas ele viu que apenas um único minuto de vida foi concedido à grande alma de Davi, e ele fez um presente de 70 anos para ela, reduzindo seus próprios anos para 930. A sabedoria de Adão mostrou-se mais vantajosa quando ele deu nomes aos animais. Então pareceu que o Criador, ao combater os argumentos dos anjos que se opunham à criação do homem, havia falado bem, quando insistiu que o homem possuiria mais sabedoria do que eles próprios. Quando Adão tinha apenas 1 hora de idade, o Criador reuniu todo o mundo dos animais diante dele e dos anjos. Os últimos foram chamados para nomear os diferentes tipos, mas não estavam à altura da tarefa. Adão, porém, falou sem hesitação: Ó Criador do mundo, o nome próprio para este animal é boi, para este cavalo, para este leão, para este camelo, e assim chamou todos sucessivamente pelo nome, adequando o nome à peculiaridade do animal. Então o Criador perguntou a ele qual seria seu nome, e ele disse Adão, porque ele havia sido criado de Adamá, o pó da terra. Novamente o Criador perguntou a ele seu próprio nome, e ele disse Adonai, o Criador, Adonai, Yah, porque tu és o Criador de todas as criaturas. O próprio nome que o Criador havia dado a si mesmo, o nome pelo qual os anjos o chamam, o nome que permanece imutáveis para sempre. Mas sem o dom do Espírito Santo, Adão não poderia ter encontrado nomes para todos. Ele era verdadeiramente o profeta, e sua sabedoria é uma qualidade profética. Os nomes dos anjos
não fora a única herança transmitida por Adão às gerações posteriores, pois a humanidade deve a ele todos os ofícios, especialmente a arte da escrita. Ele foi o inventor de todas as 70 línguas, e ainda outra tarefa que ele realizou para seus descendentes. O Criador mostrou a Adão toda a terra, e Adão designou quais lugares deveriam ser colonizados mais tarde pelos homens, e quais lugares deveriam permanecer desertos.